Oh, oi, gente! Dá oi, meu amor! O que a gente tá fazendo aqui? Agora é 4 horas da tarde, a Mariana tá comendo as frutinhas da tarde dela. É, dá oi, amor, dá oi! E assim, eu tô começando a ensinar a Mariana a comer com garfo. Ela ainda não sabe, come com a mão. Mas a gente sempre incentiva, sempre coloca o garfo. Almoçar, a Mariana já almoça com a colher. Inclusive eu postei um vídeo no Instagram do almoço dela hoje. Eu vou liberar aí pra vocês darem uma olhadinha. O arroz, feijão a gente come com a colher e a salada pode comer com a mão, que a mamãe deixa. Tá? Tá gostoso? Muito bom, né? Pega o arroz e o feijão também, senão você vai comer só a salada. Por isso que eu gosto de colocar a salada pra ela por último, gente. Não, filha, come a salada com a mão e o arroz e feijão com a colher, tá bom? Isso! O arroz e feijão é com a colher. O que tem na comida da Mari, gente? Tem arroz, feijão, isso aqui é carne de boi. Ela come depois no final com a mão. E pepino e tomate de salada. A comida ela come de colher. Já o restante ela ainda não aprendeu a comer com a colher. Né? Voltando ao nosso café da tarde, na verdade, café mais ou menos. Ela já comeu 2 horas da tarde. Praticamente todo dia, pelo menos uma fruta ela come. Daí hoje eu comprei essa pequena salada de fruta. Sempre que eu vou no centro eu compro, pago R$3. E aí vem manga, vem mamão, kiwi, morango, melão e tô esquecendo alguma coisa? Manga, eu já falei. Isso aí. Mariana anda muito apaixonada por laranja. Ela vai lá na fruteira, pega uma laranja e traz pra cascar. Vai, espeta o morango. Vai, espeta a manga. Olha, uma manga e um morango. Ela comeu tudo isso aí. Ela come tudo, mãe. Tudinho? Tudo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a alimentação da Mariana, ou melhor, a alimentação dos bebês desde os 6 meses até o estado que estamos agora, né? A avó tá querendo que a Mariana dá fruta pra ela. Dá fruta pra vovó, Mari? Brincando, aí você. Eu tô brincando com ela. Gente, a Mariana, ela começou a introdução alimentar dela na semana que ela ia completar 6 meses. Isso quer dizer que até os 6 meses de idade, a amamentação aqui em casa foi exclusiva. Eu conversei com o pediatra dela. Ele falou que quando a mãe tem a disponibilidade, igual eu tinha, de estar em casa e dar o peito exclusivamente, não há necessidade de dar comida antes do tempo, né? Que é antes dos 6 meses. Então, até os 6 meses a gente foi só no leite materno. Foi uma bênção. E aí, quando começou a introdução alimentar, a gente iniciou com frutas. As frutas, a primeira, na verdade, que eu quis foi o mamão, porque a Mariana era um pouco ressecada e ajudou bastante. Ela amou o mamão, ela se apaixonou pelo mamão. As primeiras semanas era muito mamão, 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 mamão. Depois eu fui colocando outras frutas. O morango eu fui dar esses dias agora, ela tá com 1 ano e 5 meses, porque eu acho o morango uma fruta muito forte e tá muito relacionada a algumas alergias, então eu tinha esse receio, né? E ele também é muito tratado com muito agrotóxico, então era um dos meus receios. Eu não dou muito morango pra ela, eu evito. Uma coisa que eu sempre fiz, que vocês me perguntam, quando eu comecei a dar fruta, se eu amassava, ou quando eu coloquei a Mariana no cadeirão. Gente, o primeiro dia que eu coloquei as frutas pra ela, que foram vários pedacinhos de mamão, já foi no cadeirão. Ela ficou com medo, porque o cadeirão era super grande, ela era bem menorzinha do que ela é hoje, né? Ela não tinha aquela confiança que ela tem hoje. Ela segurava muitas vezes o cadeirão com a mão e catava a fruta com a outra. Li bastante sobre a técnica do BLW, que é você oferecer o alimento para a criança para ela ser independente, ela comer sozinha, pegar com a mão dela e comer. E no começo foi um tanto quanto difícil, ela não pegava e comia, porque ela estava acostumada a mamar, né? Mas eu não desisti, eu dava na boca dela. Eu não amassava, não batia, nunca dei fruta batida pra Mariana, nunca dei fruta amassada, sempre foi em pedaços grandes pra ela aprender a mastigar com a gengiva desde o começo. Aí vem uma questão que muita gente fala, nossa, eu nunca consegui dar fruta pro meu filho, meu bebê, porque ele engasga. Gente, ele engasga mesmo, que é uma coisa muito séria, tipo, engasga, ou é aquele engasgamento natural, que na verdade não é um engasgamento, é tipo a criança jogar a comida pra fora quando ela vê que é muito grande pra poder engolir. Então a Mariana, ela comia a fruta e às vezes quando ela não conseguia engolir direito, porque ela não tinha mastigado também, ela fazia isso.
Isso não é engasgo. Inclusive, quando eu tava perto da minha mãe, isso acontecia, ela já apavorava, já catava a Mariana. Nossa, tem que tirar... Eu falava, calma, calma, que é natural. Ela só tá jogando pra fora porque não deu pra engolir. E aí ela foi aprendendo a mastigar, bem mastigada, e nunca engasgou, nunca sofri com engasgamento. Fala, nossa, eu passei apurada com a Mariana. Se o seu filho tá começando a comer alimentos sólidos e ele faz esse movimento, não se desespere, é muito natural. Você se apavorar e criar esse apavoramento nele, ele não vai se adaptar, não vai acostumar a fazer isso, né, a comer sozinho. Depois das frutinhas, a gente começou a primeira semana só com frutas. Daí eu comecei a refeição. A primeira refeição eu comecei a dar só almoço e as frutinhas e o leite materno. Daí uma semana eu dando almoço. Na outra semana eu dei o almoço, frutinhas e aí o jantar. O almoço da Mariana, a diferença que eu fazia do que eu faço hoje é que eu amassava com o garfo, dava uma leve macetada ali no arroz, no feijão, picava a carne ou desfiava, no caso de frango. E amassava também, picava a salada em pedaços um pouco menores pra ela ir mastigando, pra ela ir comendo. De primeira ela não foi pegando com a mão, eu dava na colherzinha pra ela, muitas vezes isso aconteceu. A comida era muito parecida com a nossa, então assim, era o arroz, feijão, a carne, salada, amacetava e dava. Na janta eu sempre fazia uma sopinha. A sopinha que eu fazia era com legumes e carne de frango. Eu passei por aquela fase de fazer muitas sopinhas, na verdade não chamaria de papinha, né? São sopinhas e congelava na geladeira pra poder, naqueles dias que, por exemplo, aqui em casa a gente não tem o costume de jantar. Pra Mariana a gente sempre deixou pronto, e hoje em dia eu deixo o resto do almoço pra ela poder jantar. Eu esquento a comida dela na janta a maioria das vezes. A parte de amassar e dar na boca da Mariana durou um tempinho, eu não sei quanto tempo, mas eu sempre incentivava e ela ficava feliz em pegar com a mão. Então a gente fazia bolinho de arroz e feijão, dava uma amassadinha, colocava um pouquinho de farinha, sabe, pra ficar bem consistente. Como ela já estava acostumada a comer fruta com a mão, então assim, ela adorava, sabe? Ela gostava muito mais de comer com as mãos, na verdade ela gosta, ela prefere ter essa independência do que comer, a gente dá pra ela. E gente, nesse meio tempo, assim, que foi passando o tempo, a Mariana passou por muitas temporadas em que ela se apaixonava por determinado alimento ou enjoava de outro. Então, ela enjoou da abóbora porque eu tava fazendo muita abóbora, então assim, ela começou a recusar, ela preferia que eu variasse, né? Na verdade a gente tem que variar. Ela pegou uma temporada que ela comia muita melancia, principalmente no verãozão, calor. Então quem me acompanhava nos vlogs chamava a Mariana da rainha da melancia. Não foi à toa que eu fiz o aniversário dela com o tema da Magali. Ela passou por uma época que ela se apaixonou pelo pêssego, e ainda bem que passou, porque o pêssego era muito caro, a gente gastava muito dinheiro com pêssego. Ela, nossa, foi, tipo assim, ela tem muito de temporada, sabe? Agora, por exemplo, ela tá na temporada da laranja e da mexerica. E por a gente incentivar, a gente não oferecer açúcar pra ela, ela sempre se interessou e gostou muito da fruta. Então o açúcar que ela sempre conheceu foi o açúcar das frutas. Então vai uma dica aí de mim, vai uma dica aí pra você. Não ofereça açúcar, nem pirulito, nem doce, nem nada disso, principalmente no primeiro ano de vida, que é quando você tá começando a introduzir a alimentação na vida dos seus filhos. Porque a criança vai sentir aquele doce forte e ela pode criar uma certa simpatia por isso, sabe? Então a Mariana não tem simpatia por doce porque é algo muito forte pra ela, sabe? Ela tá acostumada com o açúcar das frutas e eu também evito de oferecer. Hoje em dia, quando a gente vai no aniversário, por exemplo, tem um pedaço de bolo, eu pego um pedacinho de bolo pra ela, né? Ela já tá com 1 ano e 5 meses, mas eu evito ao máximo que eu posso. Refrigerante, por exemplo, a gente não dá. Não dá, eu não tomo refrigerante e eu pretendo que a Mariana não tome também. Eu vou pegar o copo ali e vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui em casa pra ela não tomar refrigerante, já que o pai dela toma refrigerante. Aqui em casa a gente compra copos desse tipo aqui, sabe? Tem vários, tem um rosa, tem um verde, tem esse preto. Esses copos, eles são compridos e não dá pra saber o que tem nele. Então, quando o Jefferson vai tomar refrigerante, eu falo pra ele tomar nesse copo aqui ou nesse, enfim, em copos compridos. E que não dê pra ver o conteúdo. Que aí ela não pensa, ela não sabe que é refrigerante. E aí ela pede. No que ela pede, eu pego pra ela, já que ela gosta de comer sozinha, né? Gosta de independência. Ela bebe, sabe? Então ela acha que ela tá bebendo a mesma coisa que o pai dela tá bebendo. Dependendo do lugar que eu for, eu até levo esses copos, sabe? Pra dar uma enganada. Água é a bebida favorita da Mariana, porque é a que eu mais ofereço. Depois dos 6 meses, que aí ela começou a comer, eu sempre oferecia água naqueles copinhos, sabe? Aqueles que tem uns furinhos em cima. Então, eu sempre oferecia pra ela e ela se apaixonou por água, ela sempre amou a água. Depois eu passei por uma fase que eu ia começar a tirar ela do peito, que ela saiu do peito com 1 ano e 3 meses. Daí eu comecei a dar água na mamadeira, pra ela poder associar a mamadeira como algo muito bom, sabe? Que eu bebo a mamadeira e a mamadeira tem água e água é muito bom. E o porquê que eu prefiro dar água? Primeiro que a água é mais saudável, né?
Às vezes você faz um suco, tirando o de laranja, que laranja já é normalmente docinho, a maioria dos outros sucos a pessoa acrescenta água e acrescenta açúcar. Então, tira ali um pouco assim das propriedades saudáveis, né? Então, o que eu faço? Água, ela ama água e eu ofereço a fruta in natura pra ela. Então, assim, ao invés de fazer um suco de laranja, eu dou a laranja pra ela chupar. Porque a laranja é cheia de fibras e as fibras fazem muito bem pro intestino. A coisa que eu quero falar pra vocês é porque que a gente passou uma crise com ela aos 11 meses. A Mariana não fica doente com facilidade. Ela ficou meio doentinha com 11 meses, com 3 meses. E até agora, graças a Deus, ela tá super bem. E com 11 meses, quando ela ficou doentinha, ela teve febre e a garganta dela inflamou, segundo o pediatra que eu levei. E ela teve que tomar até antibiótico na época, né? Ela pegou uma virose até forte, acho que foi virose. Nesse período, ela começou a recusar comida. Mas ela começou a recusar comida porque a garganta tava doendo. Então, assim, eu comecei a dar a fruta, leite materno, né? E começar a orar pra Deus abençoar que ela sarasse logo, pra ela voltar a comer. Eu fiquei um pouco preocupada, porque como a Mariana ela é magrinha, apesar dela comer super bem, ela tem uma genética magra, então ela não pode ficar perdendo peso, sabe? Então, assim, se ela perde peso, é prejudicial pra ela, né? Uma criança mais gordinha, ela perde peso, mas ainda tem ali, né? No corpo ali, mas quem é magrinho, não. Então, assim, eu sempre me preocupei muito com a alimentação da Mariana, sabe? Por conta disso, sabe? Oferecer frutas que deixam a imunidade dela bem alta, que dê saúde pra ela, né? Agora no frio, por exemplo, eu tô dando muita fruta que tem vitamina C pra ela. Quais são os meus conselhos pra você que quer que o seu filho coma melhor? Dê liberdade pra ele, autonomia pra ele. Não tenha medo dele ficar engasgando. Às vezes as mães, elas têm tanto medo, sabe, de engasgar e tal, que elas acabam passando esse medo pros filhos dela, né? Então, assim, dá muita comida batida, passa na peneira. Então, assim, você só dá comida líquida pro seu filho, ele vai acostumar. A Mariana, o primeiro dente dela veio nascer com 8 meses. Os de baixo, ela ficou um tempão só com 2 dentes. Próximo a 1 ano que veio nascer os outros 2 de cima, sabe? Então, assim, ela sempre foi uma criança banguela e ela sempre mastigou com a gengiva. Não tem essa de que a criança não tem dente e ela não pode comer. Não ofereça alimentos líquidos, não fique oferecendo comidas assim que você tem que ajudar a criança a comer, porque ela vai criar um medo, sabe, de comer comida sólida, né? Outra dica que eu quero dar é que nunca diga que o seu filho não quer um alimento, ele não gosta desse alimento, ele não come esse alimento se você não oferecer diversas vezes, em diferentes ocasiões e de diferentes formas. A Mariana, por exemplo, no começo ela tinha uma certa rejeição com o ovo. Eu acho que ela sei lá, dava alguma coisa dela em ver a textura do ovo, né? Então eu ofereci ovo cozido, eu ofereci ovo frito, eu ofereci ovo em forma de farofa, eu ofereci ovo em forma de omelete. Diferentes épocas da vida dela. Teve épocas que ela não aceitou de uma forma e hoje em dia ela come. Então, essa semana, por exemplo, eu tava com uma fome, falei, vou fazer um mexidinho de ovo pra mim. Fui comer, cadê? Mariana tinha acabado de jantar, Mariana tem dessas. Ela janta, aí ela vê a gente comendo, ela vai lá atrás pra comer junto. Então, pra terminar, eu vou contar pra vocês o que a Mariana come, né? Então, vamos lá. A Mariana acorda. Antes, quando ela mamava no peito, foi até 1 ano e 3 meses, ela mamava leite materno. Era o primeiro alimento da manhã que ela mamava. Hoje ela mama mamadeira, ela mama leite. Eu tava dando pra ela por dia 3 mamadeiras, mas eu reduzi. Uma mamadeira de manhã e uma mamadeira antes de dormir, só. Porque ela come bem, então não precisa ela mamar tanto. Dependendo da hora que ela acordar, porque a Mariana tem dessas. Tem dias que ela acorda 8 horas, tem dias que ela acorda 10. Então, assim, quando ela acorda 8 da manhã, quando dá 10 horas da manhã, eu ofereço um alimento pra ela no meio da manhã. O que é esse alimento? Normalmente fruta ou tomate, né? Que tomate pode ser considerado fruta também, né? No meio da manhã, enquanto eu tô preparando o almoço, né? Já tô me preparando pra fazer o almoço. Nos dias que ela acorda às 10 da manhã, que não é, assim, incomum, tem dias assim, gente, eu não sei o que se passa na cabeça da Mariana. Porque ela tem rotina, ela costuma dormir quase todos os dias no mesmo horário, entre 8h30 e 9 horas da noite, 9h30 no máximo. Então, assim, ela dorme a noite toda, sempre foi assim. Eu já fiz um vídeo aqui dando dicas pra você que quer que seu bebê dorme a noite toda e também contando o que a consultora de sono fez na nossa vida. Anteriormente, gente, ela acordava um pouco mais cedo, ela não acordava 8, 10 horas da manhã, ela tá acordando agora, sabe, esses horários. Então, anteriormente, como ela acordava cedo, ela tirava outra sonequinha no meio da manhã, depois da refeição da manhã, tipo a frutinha, sabe? Uma manga, uma banana, alguma fruta. E hoje não, hoje como ela acorda tarde, ela não dorme de manhã mais. Quando dá 11h30, entre 11h30 e meio-dia, a gente vai almoçar. Depois do almoço, a gente come uma sobremesa. Então, assim, normalmente,
eu forneço pra Mariana uma sobremesa que tenha bastante vitamina C, que é a fruta, né? Agora, nessa época, temporada de muita laranja, eu tô dando laranja pra ela chupar. Ela chupa de 1 a 2 laranjas. É muito importante pra você fornecer uma fruta, alguma coisa que tem vitamina C, porque ela vai ajudar a fixar o ferro, que é o que tem no feijão, na carne. Então, assim, ela vai ajudar o corpo da criança a absorver o ferro. Os pediatras recomendam que não dê leite depois das refeições, porque o leite, ele tem um efeito contrário da vitamina C, sabe? Ele, ao invés de ajudar a absorver, ele ajuda a atrapalhar, né? Ajuda a atrapalhar foi ótimo. Enfim, não ajuda a atrapalhar, ele atrapalha mesmo a absorção de ferro. Então, assim, depois da refeição dela, tanto do almoço como da janta, eu espero pra poder dar uma mamadeira pra ela. Antes eu dava no meio da tarde mamadeira, hoje eu não tô dando mais mamadeira pra ela no meio da tarde. Eu levo ela pra tirar a sonequinha, deito com ela na minha cama, eu converso com ela, tô tentando ler historinhas pra ela, mas ela não presta muita atenção, ela quer catar o livro e rasgar e mexer. Então, assim, ainda não tô conseguindo, não entrei nessa fase de ler historinhas pra ela. Às vezes eu coloco um ASMR pra nós, porque aí eu tô com sono também. Eu tô grávida, gente. Dá um desconto aí que às vezes eu durmo junto. Às vezes não tá sendo muito difícil acontecer. Eu coloco na televisão do quarto. Anteriormente eu colocava no celular. Mas, gente, assim, é uma exceção, sabe? Porque eu não gosto de colocar televisão, essas coisas pra Mariana, porque ela não assiste TV e não mexe no celular. E a Mariana dorme, acaba dormindo, ela dorme por cerca de 2 horas. Entre 6, 7 horas ali, eu já tô preparando a janta dela, 7, 7 e meia ela tá jantando. Não posso passar disso, tem que ser o mais cedo possível, porque ela toma banho e entra na rotina do sono dela, que eu já contei aqui no canal como é. E aí ela dorme. Entre 8 e meia, 9 horas ela tá dormindo. Antes de dormir eu dou uma mamadeira pra ela, 180 ml de leite. O leite que ela toma é de lata. E aí ela dorme, gente, a noite toda. Vai acordar no outro dia e vai começar tudo de novo. E o meu cartão de memória está acabando. E o vídeo também deve ter ficado enorme. E é isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo com a sua amiga. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Would it make you like, whoa, I don't wanna risk putting my foot in it, so I keep my mouth closed.